Este é o Irã, uma nação altamente controversa, que, claro, tem sido destaque nos últimos meses devido às hostilidades entre os Estados Unidos. A hostilidade contra os Estados Unidos não é novidade. Mas essas hostilidades em particular ganharam tanta atenção, em parte porque o Irã é uma nação militar muito poderosa por si só. Muito desse poder se deve à sua economia, o que lhe dá a capacidade de ser uma força com a qual as pessoas realmente temem se envolver, mesmo fora das hostilidades e da propagação do medo. A economia do Irã é um caso de estudo realmente interessante, porque é uma das maiores economias modernas. Ela se baseia não apenas em teorias econômicas e políticas, mas também diretamente nos ensinamentos do Islã, o que lhe confere algumas características realmente interessantes. Agora, um grande aviso aqui é que eu sei que muitos desses tópicos neste vídeo serão incrivelmente polêmicos. Vamos analisar uma economia única como estudo de caso, sem julgar se é boa ou ruim. Agora, com isso esclarecido, há algumas coisas que você precisa saber sobre o Irã. Claro, o mais óbvio é que é uma nação com uma enorme reserva de petróleo. Agora, apesar do que a maioria das pessoas pensa, ter enormes reservas de recursos naturais não é necessariamente um bilhete dourado para o sucesso. Já exploramos nações como a Venezuela e a República Democrática do Congo aqui no canal, ambas com enormes reservas de combustíveis fósseis e materiais preciosos, e ambas com economias terríveis. A principal razão encontrada foi a grande instabilidade na nação, o que significava que o país não conseguia realmente aproveitar sua riqueza em recursos naturais para conquistar nada de substancial. O mesmo acontece, no fim das contas, com o Irã. É preciso admitir que a riqueza do Irã vem principalmente do petróleo e gás. Esse é um fato inegável, mas essa não é só mais uma história de um país movido pelo petróleo. Há mais a considerar além disso. Ao analisar o Irã, é essencial ver como crenças islâmicas tradicionais influenciam as políticas econômicas modernas. E em nenhum lugar essa relação fluida é mais evidente do que nos boniades iranianos. Os boniades são uma das coisas mais importantes para se entender quando se analisa a economia do Irã. Um boniade é uma estrutura de fundo de caridade fortemente ligada ao Estado do Irã e entrelaçada com os ensinamentos do Islã. Essas entidades são oficialmente organizações sem fins lucrativos que redistribuem riqueza aos pobres e necessitados do Irã e às famílias dos mártires do Estado. Então, você sabe, certo? Na realidade, essas instituições estão sob o controle direto do líder supremo do Irã, e muitos as criticam por serem extensões do governo que ampliam o controle do chefe de Estado do Irã. O que você precisa saber sobre essas instituições é que elas não são como a versão iraniana da Cruz Vermelha, elas são empresas completas. Esses boniades fazem grandes investimentos em empresas imobiliárias, projetos de infraestrutura e coisas do tipo. Eles também recebem dinheiro diretamente do governo, de doações beneficentes e dedutíveis de impostos e de seus investimentos. Além disso, os boniades são isentos de impostos e nem precisam apresentar demonstrações contábeis para suas operações comerciais. É preciso saber que essas não são operações pequenas. Os boniades representam quase 20% do produto interno bruto do Irã, o que causa problemas. O Irã tem um setor privado e, nas últimas décadas, tentou promover o crescimento das indústrias de serviços e a cooperação doméstica de valor agregado, o que é ótimo. Facilitar a operação de empresas competitivas é crucial para uma boa economia. Porém, esses boniades podem dificultar bastante a concorrência. Ao abrir uma empresa de hotelaria no Irã, você competiria com dezenas de boniades que investem no mercado de hospitalidade comercial. Esses boniades são subsidiados pelo Estado, não precisam produzir registros financeiros ou seguir padrões contábeis, e não precisam pagar impostos. O que coloca o seu negócio, que não é subsidiado, é regulado e paga impostos em certa desvantagem no mercado aberto. Isso frequentemente sufocou o desenvolvimento econômico em setores que poderiam impulsionar o crescimento da economia iraniana, fora apenas dos mercados de petróleo e gás. A maioria das nações ricas em petróleo no mundo percebe que a riqueza do petróleo é passageira.
E os países inteligentes se esforçam muito para diversificar sua base de receitas. Os Emirados Árabes Unidos investiram pesado em turismo e em se estabelecer como uma base de operações para multinacionais que querem fazer negócios no Oriente Médio. A Noruega criou seu fundo soberano para financiar programas sociais, mesmo depois que o petróleo acabar. E o Irã está tentando criar uma economia de serviços local, mas essas boniades continuam atrapalhando agora. O governo iraniano é a autoridade central e poderia encerrar essas operações rapidamente se desejasse. O que levanta a questão: por que eles não fazem isso? Se as boniades estão atrapalhando o desenvolvimento econômico futuro do país, por que um Estado centralmente planejado as manteria? Primeiro, é importante lembrar da nação islâmica. Eliminar essas instituições seria como tentar acabar com as igrejas nos Estados Unidos da América. Para a maioria dos cidadãos, essas boniades simplesmente parecem instituições de caridade. E por isso, em grande parte, ainda existe apoio popular para sua existência. E é preciso reconhecer que essas organizações ainda oferecem esse tipo de apoio. Mas isso está bem longe de ser sua principal atividade. A segunda parte, e provavelmente a questão mais importante aqui, é que essas boniades empregam dezenas de milhares de pessoas. Isso é em parte para manter a popularidade, mas principalmente para direcionar o dinheiro onde é necessário. Para manter o controle do país, o governo iraniano precisa garantir que as pessoas certas lucrem e preservem o status quo. Uma das principais críticas às boniades é serem apenas uma grande e inchada burocracia. Isso permite que a liderança central canalize a corrupção por meio de nomeações falsas de generais, oligarcas e membros da família real para cargos dentro dessas organizações. Os boniades iranianos são um sistema muito bizarro que tem enormes impactos na economia em geral. Eles são uma entidade semi-privada, semi-governamental e semi-religiosa que consegue escolher e reivindicar as vantagens de todas essas classificações. E se as mega-igrejas dos Estados Unidos da América passassem a comandar redes de hotéis e empresas de telecomunicação? Imagine se elas controlassem 20% da economia do país. É assim que os boniades fazem agora. Você poderia ser perdoado por pensar, neste momento, que o Irã é simplesmente um caso perdido. A grande economia é um castelo de areia movido a petróleo e corrupção, que desmorona quando o dinheiro do petróleo acaba. Em muitos casos, isso está correto. Não parece muito diferente do que vimos na Venezuela, e sabemos o que aconteceu com aquele país depois que foi atingido por sanções como as que os Estados Unidos impuseram ao Irã. O que pode te surpreender, porém, é que a Bolsa de Valores de Teherã, a Bolsa Central de Valores das empresas iranianas, tem sido um dos mercados de ações com melhor desempenho no mundo na última década. A maioria dos mercados globais tem registrado vitórias na última década, seguindo principalmente a Bolsa de Valores de Nova York, que quadruplicou seu valor de mercado desde a crise das hipotecas de 2008 a 12 anos. Agora, esse crescimento parece impressionante, e realmente é. Mas não se compara ao crescimento da Bolsa de Valores de Teherã, localizada em Teherã, a capital do Irã. A capitalização de mercado, ou basicamente o valor total de mercado de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores de Teherã, quadruplicou nos últimos 2 anos e está em uma trajetória de crescimento extremamente forte. Agora, é preciso reconhecer que a Bolsa de Valores iraniana ainda é muito pequena, com uma capitalização de mercado em torno de 180 bilhões. No início de 2019, isso representa cerca de 1/5 do tamanho da Amazon, que é apenas uma ação listada em uma das dezenas de bolsas de valores dos Estados Unidos. Mas mesmo reconhecendo seu pequeno tamanho, é preciso notar que esse nível de crescimento é extremamente impressionante. No papel, ela criou mais riqueza do que a explosão no valor do Bitcoin. Isso vai principalmente para cidadãos do Irã e um seleto grupo de investidores estrangeiros corajosos o bastante para entrar nesse mercado. Então, o que está acontecendo aqui? Já vimos muitas vezes no canal antes disso. Estabilidade é a base de uma economia forte.
Cidadãos, governos e investidores todos se saem bem quando há estabilidade. Agora, o Irã está longe de ser estável. O país tem sido vítima de sanções da comunidade internacional. Tem se envolvido em guerras e conflitos. É marcado por corrupção interna e, no final das contas, é governado por um líder autoritário. Não é exatamente a receita para o paraíso dos investidores. Agora, você pode estar dizendo: bom, é claro que o mercado de ações vai se sair bem. Além disso, eles têm petróleo para vender e é fácil investir em empresas desse setor, pois outros países sempre precisam comprar. Bom, claro, mas a única empresa de petróleo do Irã, a Companhia Nacional Iraniana de Petróleo, é 100% estatal, então suas ações nem sequer são vendidas no mercado. Além disso, essa empresa na verdade é muito ruim em produzir petróleo. Claro, ela consegue extrair o petróleo do solo, mas a capacidade de produção de petróleo do Irã é tão limitada que eles dependem quase exclusivamente de outros países para refinar seu petróleo bruto. Isso levou a uma reviravolta hilária do destino. O combustível no Irã, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, na verdade é racionado e custa 3 vezes mais do que o combustível nos Estados Unidos da América. Isso ocorre porque não conseguem refinar ou encontrar petróleo sozinhos, e poucos países ainda querem negociar com eles. A riqueza do petróleo não explica o mercado de ações. E os outros setores industriais do Irã? Bem, surpreendentemente, o Irã é na verdade uma fonte de mão de obra barata para o mundo. Uma fonte de mão de obra barata. A China, que é seu principal parceiro de exportação e importação. O Irã possui empresas que fabricam carros e bens industriais simples, vendendo-os localmente e para um pequeno mercado de exportação. Essas empresas não são tão relevantes e ainda têm grandes restrições para negociar internacionalmente. Elas também precisam competir com os boniades iranianos, que ameaçam prejudicar seus negócios caso decidam entrar no mesmo setor. Então, a pergunta que fica é: quem, em sã consciência, investiria nesse tipo de empresa? Bem, os iranianos, que não têm muita outra opção, devido às restrições do governo iraniano e sanções internacionais. Os cidadãos iranianos têm poucas oportunidades de investir em valores mobiliários no exterior, o que limita suas opções. Além disso, o Irã é tão instável e sua moeda enfrenta inflação tão alta que valores mobiliários são considerados mais estáveis que o dinheiro. Nos Estados Unidos da América, as pessoas preferem guardar dinheiro em bancos, considerando mais seguro que investir na bolsa. Mas a bolsa de valores oferece uma oportunidade maior de ganhar mais dinheiro a longo prazo. No Irã, devido à inflação, você perde grandes quantias de dinheiro todo ano se tiver alguma poupança em uma conta bancária comum. Por isso, houve uma grande corrida para investir em qualquer coisa como forma de aliviar os impactos da inflação sobre as economias individuais. Esse grande aumento na demanda também levou a um grande aumento nos preços, o que teve o efeito contínuo de causar uma bolha especulativa. Isso também atraiu participantes estrangeiros que querem arriscar. O Irã é uma grande potência militar que foi abençoada com uma abundância de recursos naturais. Isso impulsionou o crescimento econômico deles, elevando o Irã ao nível atual. Nações são como pessoas, e as ricas em petróleo lembram quem ganha na loteria. Para alguns, pode ser uma experiência transformadora e positiva, mas, para a maioria, as limitações financeiras levam a resultados catastróficos. Irã é uma economia estranha, com resquícios de práticas centenárias misturadas com instrumentos financeiros modernos que estão produzindo resultados muito estranhos, como entidades semelhantes a mega-igrejas que possuem 1/5 da economia deles, e um mercado de ações que todos reconhecem abertamente estar em uma bolha, mas continuam investindo mesmo assim, porque não têm uma opção melhor. Além de tudo isso, porém, é importante lembrar que o Irã é uma nação de pessoas, não necessariamente pessoas más, mas, em sua maioria, pessoas normais. Quem busca economizar para melhorar o padrão de vida próprio e da família. A economia estuda pessoas, e é importante lembrar que todas têm motivações em um sistema econômico. Seja desesperadamente se agarrando ao poder,
enriquecendo com a riqueza do petróleo de sua terra natal, ou simplesmente tomando medidas para garantir que suas economias de uma vida inteira não sejam evaporadas pela inflação. Se você entende de economia, estará muito mais próximo de entender as pessoas e a nação que elas formam. Oi pessoal, obrigado por assistirem e um agradecimento especial aos novos apoiadores do Patreon. Vocês tornam este canal possível. Caso contrário, farei uma sessão de perguntas e respostas sobre este vídeo por 30 minutos após sua estreia. Se você quiser participar disso, entre na nossa transmissão ao vivo no YouTube, cujo link está na descrição do vídeo, ou entre no nosso servidor do Discord para conversar diretamente comigo, também com o link na descrição do vídeo. Caso contrário, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, considerem curtir e se inscrever no canal. Valeu, pessoal! Tchau!